Boa noite a todos, estamos aqui com mais uma live. E hoje um convidado muito especial, meu cliente, o Tarcísio. Oi, cunhada, tudo bom? Mais uma live hoje. Vamos aguardar o nosso convidado entrar. Nosso convidado já entrou. Oi, Rosana, tudo bem? Olá, Karine. Boa noite. Oi, Tarcísio, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Acabamos de pegar Você tá uma... conseguindo me ver bem? Tô vendo, Como é que você tranquilo. tá? Como é que tá a internet aí? Tá ótima. Agora poderosa. Então tá bom. Oi? Agora tá poderosa. Ah, show de bola. Ninguém nos segura agora, né? Não, agora não. Então tá, hoje a gente tem um tema bem legal, né? Que a gente vai falar sobre drogas no mundo dos negócios, que é uma realidade que poucas pessoas têm coragem de vir aqui falar, né? Mostrar como lidar, enfrentar como é, né? E é a vida Sim, como ela é, né? A gente está aqui para sim, falar sim. como a vida como ela é, né? E porque a internet tem muito disso, as redes sociais têm muito disso, de a gente vender uma imagem que não é verdadeira, né? Com certeza. E é muito importante a gente ter uma integridade, né? Eu sempre falo, aquilo que eu penso, é o que eu falo, é a forma como eu ajo. Falar com o papai, a mamãe não pode agora, tá bom? E, então é bem legal a gente falar sobre isso, né? E é contribuir na vida das outras pessoas, porque realmente tem outras famílias que estão passando por isso, e por que não a gente contribuir na vida? E você tem propriedade para isso. Você já passou por isso, né, com a tua família, então você tem propriedade para falar sobre isso, né? Então eu te agradeço, primeiramente, né, por você estar aqui, né? Eu entendo que é uma honra ter você aqui para a gente poder dividir isso com as pessoas e contribuir na vida delas, tá bom? Tá bom. Eu também agradeço pelo convite e pela oportunidade. Eu acho que é isso que você falou. Eu acho que mais importante agora, né, é tentar contribuir com a vida das pessoas, né, ajudar, né, porque realmente drogas hoje é um drama que as famílias, né, as pessoas vivem no dia a dia. E isso Sim. traz consequências, sequelas, traz muita coisa. Então, acho É, que se a gente pode ajudar, né, com histórias reais, com situações exato. concretas, né, justas, bem íntegras, eu acho que nada mais bonito do que isso, né? Então, Exato, isso é bem exato. interessante. Sim. E Tarcísio, conta para nós então como é que foi essa experiência, né? Sobre a tua família, né? Conta sobre essa questão do empreendedorismo, né? Que já vem há muitos anos aí na tua família e como as drogas afetou nisso tudo. Tá bom. É interessante falar sobre isso porque isso, né, foi com meu pai, né? Meu pai que era usuário de drogas, né? Então, acho que desde quando meu pai foi usuário de drogas desde os 12 anos de idade. Então, muito menino ainda, né? Então, ele começou a usar drogas. E isso, na verdade, e é interessante, porque minha família é uma família de empreendedores, né? Meus avós É, eram empreendedores, tiveram um negócio, né? Minha família, parte do meu pai, quase toda ela também são donos de negócio, tem empresa, né? A família da minha mãe também, né? Então, todos são empreendedores. E o que eu vejo dessa história, e é por isso que eu falo, né, que a questão do meu pai, é porque ele também era um empreendedor de negócio, né? Eu lembro de tios meus, né? Tem um tio meu que falava muito sobre isso, fala assim, Tarcisinho, porque meu pai é Tarcísio, né? Então eu sou o Tarcisinho, ah, tudo é? bem? Tudo bem que ele media 1,60 m. Eu tô com quase 1,80 m, mas eu era o Tarcisinho e ele era o Tarcísio, né? Porque eu sempre fui o filho, né? Então, e tinha um tio meu que falava isso, falava assim, ó, seu pai é um visionário, vive à frente do seu tempo. Mas o que aconteceu? Exatamente isso, as drogas, né, não deixaram ele seguir.
né? Não deixaram ele caminhar nessa superação, ou seja, ele acabou se levando por essa situação e perdeu, né, tudo que ele tinha para conquistar. Que na realidade ele conquistou muita coisa, porque fez teve muitos negócios na sua juventude, né, quando já casado com minha mãe e tudo, mas não dava continuidade, porque isso é a questão da droga, né? A droga não te dá consistência, não te dá firmeza, não te dá confiança, ela vai te roubando essas coisas, né? Então isso é que te É, leva ao insucesso. Ou você entrar num ambiente que não te gera resultado, né? Porque você não consegue. Mesmo, às vezes você até tenta, você faz isso por um tempo, por um período, mas você não consegue ter isso de forma estruturada. Então, eu lembro sim. muito bem, meu pai vivia de ciclos, né? Meu pai teve uma fábrica de rede, uma das melhores lá. Minha mãe até, conversando com minha mãe sobre isso, um dia, trocando ideia com ela sobre isso, ela falou assim, ó, seu pai foi o primeiro que trouxe uma rede colorida para vender em Fortaleza, né? Então já era um diferencial. Mas isso era um ciclo. Então vivia uma época excelente, maravilhosa, de repente tudo se acabava, né? Parecia um castelo de areia, né? Se a gente for lembrar da história dos três porquinhos, né? Não conseguia É, nunca construir uma casa de alvenaria estruturada, né? Sempre quando tinha um vento, o vento soprava forte, as coisas desmoronavam, né? Então, sim. então é um pouco disso. E por outro lado tem minha mãe, né? Uma pessoa, assim, uma guerreira que topou o desafio, né? De enfrentar o mundo, o preconceito e criar os filhos sozinhos, né? Para poder realmente É, ter acho que colher os frutos que ela colhe hoje, né? Entendeu? De ter dois filhos bem criados, ter as famílias estruturadas. Ela também está bem também, né? Totalmente independente, tem toda a vida dela. Então, acho que assim, acho que tem esses pilares. Acho que tem. E quando eu falo família, né? Mesmo com a situação do meu pai, mas acho que é família e muita confiança em Deus. Acho que Deus também é, traz essa estrutura, traz essa base, né? com Então certeza. eu acho que tem esses pilares que são importantes, né? Então, acho que é um pouco E, disso. e E assim, tem que compartilhar isso, né? Não dá para guardar sim. uma história dessa com tantas pessoas, né? Hoje mesmo eu tenho um grupo que eu participei em Brasília, chama Amor Exigente, que é um grupo para pessoas que têm filhos ou parentes dependentes de drogas, né? De uso de produto químico. E eu falei Sim. com eles, Tarcísio, mas que legal, você vai compartilhar a sua história, é muito bom isso, porque eu já fiz isso lá, né? Só que hoje também é a reunião deles, toda quinta-feira é a reunião deles também, né? Eles se reúnem todas as Ah, é? quintas-feiras. De 8 às 22. Mas eles falaram, não, vamos dar uma escapuliram para ver sua live lá com a Karine, vamos Ah, mas fica participar lá. salvo. Depois eu te passo o link e você repassa para eles para que eles possam assistir. Pode deixar, pode deixar. Mas muito bom, acho que é isso que está queimando no coração aqui para poder compartilhar com as pessoas e ajudar, né, as pessoas. E quantas empresas assim o seu pai teve? Como é que foi essa? Os teus avós já eram empreendedor ou teu pai que começou com isso? Não, não, Com meus avós já empreendedorismo? eram empreendedor. Meu pai, o avô, né, o pai do meu pai, ele teve armazém, né, de comércio, né, então teve um comércio muito forte em Fortaleza, né, criou a família dele toda, fez riqueza com o comércio dele, né. Era o armazém do seu Francisco Abreu, né, seu Abreu, era o armazém do seu Abreu, na realidade, que era muito conhecido. E eu acho engraçado isso, porque nessa época meu pai era pequeno, né, criança, então isso já tem muito tempo, né. Não vou falar de idade para a gente não ficar lembrando disso. Mas meu avô tinha uma caderneta, ele contava essa história e essa história está na minha cabeça gravada até hoje. Ele tinha na caderneta dele anotado, a pessoa chegava lá, não achava o produto que queria, né, não achava o que precisava, ele anotava e falou assim, ó, próxima vez que você voltar vai ter aqui. Eu vou anotar que eu vou Legal. comprar e não vai faltar mais, né? Então, assim, sempre com essa Sim. visão, né? Então, assim, isso tem mais de 50 anos, 60 anos. Quer dizer, naquela época ele já Sim. tinha uma caderneta, anotava, ele que tinha preocupação Já com isso, ele pensava estava no cliente já. exatamente, né? Então, imagina assim, isso há 60 anos. Você falar hoje de cliente,
até que já está normal, né? Mas há 60 anos você está preocupado em uma caderneta para anotar e tudo, né? Então, realmente, um empreendedor muito, É. muito diferenciado na época. E meu avô, por parte Sim, de mãe, sempre teve restaurante, né? Meu avô, um excelente cozinheiro, né? Então, e é diferente isso é engraçado. Um muito sério, meu avô, por parte de pai, muito sério, muito fechado. E meu avô, por parte de mãe, já o contrário, brincalhão, né? Um fanfarrão, sempre mexendo com a gente. Os netos eram uma alegria para ele. Então, assim, essa história começou sim. lá, né? Eu estou me preparando, já estruturei os capítulos e estou montando um livro para falar sobre isso, né? Que eu vou contar a história Legal. dessa família empreendedora, né? Desde os meus avós, Mano, né? Então, estou muito legal. preparando um material para isso. Então, assim, Muito legal. essa veia empreendedora está na família há muito tempo, né? Muito tempo. Sim, E eu acho que isso vem comigo também dessa época, né? De ver isso sim. acontecer, de ouvir histórias, né, deles. Então, por isso que eu acho que empreender realmente acho que é do lado da solução, né? Tá do lado da solução, Sim. não do lado da vítima, Sabe do problema. que eu acho que é legal a gente falar sobre como é que a gente chegou nesse tema, né? É, Até conta para essa história dividir que para as foi pessoas que estão interessante. aqui. Então, assim, ó, boas parte das pessoas que estão aqui sabem o que eu faço, né? Que eu sou uma especialista da lei da atração e uma especialista da mente, né? Eu ajudo você a mudar suas crenças e as coisas acontecerem. E eu estava conversando com uma outra cliente e essa cliente comentou que se o meu método Cocrio ajudava na parte de drogas, né? Você teria como ajudar na parte de drogas. E eu disse para ela que sim, existe, né? É possível sim usar a mesma metodologia para drogas, para resolver o problema de algum empreendedor com drogas. Mas eu falei para ela que o meu método ele estava configurado todo voltado para a área profissional, que é uma área que eu gosto, é uma área que eu tenho prazer, assim, né? E eu não tinha feito ela genérica para atender drogas. Mas eu comentei com ela assim, ó, mesmo eu não tendo preparado isso, você precisa ficar tranquila, porque o universo vai trazer uma forma de contribuir na vida desse empreendedor com drogas, né? Então você fica tranquila que isso vai acontecer. E de repente entrei em contato com o Tarcísio também é meu cliente, e ele veio falar para mim, Karine, eu preciso te falar um negócio que está no meu coração muito forte, está latente aqui, né, sobre a experiência que a minha família teve com drogas. E ele contou essa história para mim, que eu achei demais, né, principalmente a parte de superação, de como o Tarcísio lidou com tudo isso, né? E aí eu falei assim, cara, nós precisamos fazer uma live sobre isso. E aí eu contei sobre o fato dessa minha cliente ter solicitado, né? Que eu falei que era para ela ficar calma, que o universo ia providenciar, né? Então hoje nós estamos aqui fazendo o que o universo providenciou, né? E Sim, que já assim, ó, o universo ele não colocou só o interesse no coração do Tarcísio. Ele coloca o interesse em quem realmente pode contribuir. Esse aqui é o detalhe, né? As pessoas pensam que simplesmente vai colocar lá no coração da pessoa. Não. Ele colocou numa pessoa que tem propriedade para poder defender esse assunto e que realmente pode contribuir na vida dos empresários, né? O Tarcísio, ele é um consultor de negócios, ele trabalha também com empresários. Então, isso veio assim, ó, para meio que unir, né? O que ele já faz com as propriedades que ele tem, né? Eu sempre falo assim para as pessoas, a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente já tem, né? Você já tem uma bagagem, né? O Tarcísio tem 26 anos de experiência, então ele tem uma vida aí, né? De experiência e mais a vida pessoal que vem para somar nesse trabalho. Então por isso que nasceu essa live, né? Essa live veio para sim. contribuir na vida desse profissional, desse empresário que está com problemas de drogas, que não vai ser revelado aqui, né? Mas existem muitos empresários com problemas de drogas, gente. E a gente não pode ficar fingindo que isso não existe, né? Se a gente pode contribuir, ainda mais o Tarcísio que tem propriedade para isso, a gente tem que sim falar sobre isso e levar essas informações para as pessoas, né? Então é isso que nós estamos fazendo aqui.
Sim, sem Então, dúvida, sem dúvida. E é interessante isso, né, Karen? Porque muitas vezes as pessoas se escondem, né, para contar a experiência, né? exato, Tem exato. vergonha, tem medo, né? Isso. Assim, eu acho que o diferencial é exatamente e acho que a relação é o contrário, né? Eu acho que a gente É, precisa ajudar, né? A gente precisa realmente mostrar que tem condições e tem possibilidade disso, né? As pessoas ficam sim, presas nessa situação e é o contrário, a pessoa precisa sair disso, né? Então, nada mais exato. justo, nada mais honesto de contar uma história de situações vencidas, né? Sim. Sem E assim, traumas, ó, sem eu gosto sofrimento. sempre Assim, de defender de que nós somos um único corpo, né? Apesar de que eu olho aqui, eu vejo só um corpo e você tem um corpo, mas eu entendo que todos nós somos um único corpo e nós somos totalmente ligados. É como a energia que a gente não vê, mas ela está ali, né? Eu entendo que existe sim, essa conexão, né? E então assim, e a prova disso esse exemplo mesmo, né? Que uma pessoa veio, me solicitou, eu falei, eu joguei para o universo, né? Eu falei, não se preocupa, porque o universo vai trazer, e eu realmente creio plenamente que ele ia trazer, eu só não sabia como, né? Mas eu confio no projeto de Deus, eu entendo que sempre vem de uma melhor forma, como está vindo agora, né? Então eu sempre encaro isso de uma melhor forma, eu creio plenamente, né? Quando eu lanço para o universo, eu realmente creio que vai voltar, e voltou nessa live de hoje, né? Então eu fico muito feliz assim com essas coisas que acontecem assim. Eu fico até estava fazendo discipulado hoje e eu ainda falei, eu ganho dinheiro pro trabalho de Deus, né? Mas não é só eu que faço isso, né? Existem muitas pessoas que fazem isso. Os pastores sim. fazem isso, palestrantes fazem isso, tem várias pessoas que fazem isso e eu também, né? Então eu queria que Mas tu contasse para nós, né, sobre a questão do teu relato de superação, como é que foi, né, esse processo, como foi difícil, né, a tua infância vivendo com um narcótico dentro de casa, sendo que o teu narcótico é o teu superior, né? sim, sim. É, é, assim, é uma situação que, como eu falei, acho que o primeiro ponto é ressaltar o papel da minha mãe, né? Até porque é interessante isso. Apesar do meu pai usar drogas, eu acho que com os filhos, primeiro que ele nunca, né, ofereceu, nunca fez nada disso, né? Eu acho que ele sempre manteve íntegro em relação a isso, nunca. Foi usuário e só afetava ele, né? Lógico, a família Sim, trouxe consequências para a família, né? Mas eu vejo que a gente tinha um muro, né? Uma blindagem, e quem fazia isso era a minha mãe, né? Então eu convivi com sim, essa situação a vida toda, né? Até meus pais se separarem, depois voltarem, foram idas e vindas, e eu sei que eu tenho participação nisso, que muitas vezes eu mesmo ficava insistindo com minha mãe, vamos dar uma chance, acho que ele melhorou, acho que ele agora está diferente, acho que ele aprendeu a lição, vamos lá. sim, Mas tudo isso começa na nossa operação e eu acho que assim, um ponto que é importante foi quando minha mãe decidiu, falou assim, ó, ou eu saio ou a gente não tem solução, né? E aí nós fizemos nós fugimos literalmente de Fortaleza para Brasília, né? Eu tinha acho que 9 anos de idade nessa época e nós fugimos de Fortaleza, escondidos, né? Do meu pai, eu, meu irmão e minha mãe. nossa. Então assim, tivemos que montar um Isso plano, a sua né? mãe que combinou com vocês? Como é que quem que tomou a decisão assim? Como é que vocês fizeram essa? Na realidade, isso foi uma decisão minha mãe, né? Minha mãe que ela vendo a situação, né? E preocupada com os filhos, né? Porque acho que a mãe, a primeira coisa que tem é a preocupação com os filhos, né? Eu não sou mãe, eu sou Sim, sim, pai. Eu tenho a minha preocupação de pai com os filhos, mas eu vejo a preocupação das mães, né? Tenho uma mãe em casa e sim, tenho minha mãe, né? Então eu vejo a preocupação é totalmente diferente. O pai tem uma relação com os filhos, a mãe tem outra, né? sim, Tem amor, tem tudo, mas a relação é diferente. Então minha mãe simplesmente sim. ela falou assim, ó, ou eu mudo, ou então nós não vamos a lugar nenhum. Então quando ela decidiu isso,
eu já estava num processo de conversar muito com minha mãe, estar muito próximo dela, né? Tá sempre conversando com ela, né? Muito novo mesmo. Eu falei, mãe, eu não sei se eu falei desse jeito, mas eu falei assim, estamos juntos, né? Nós vamos até o fim agora. E nós começamos a Nossa. organizar um plano desse, quer dizer, menino, criança, né? Mas apoio total à minha mãe pela situação que a gente vivia. A gente sabia que não tinha. Sim, Naquele momento nós não tínhamos outra alternativa. Então foi uma superação realmente, né? Então sim, organizamos imagina. isso, foram 6 meses, né? Organizando um processo como esse para tentar seguir uma vida diferente, tentar, né, realmente ter uma vida de prosperidade, vivência cristã, de acompanhar, de ter família mesmo, né? E livre dessa Exato. situação, dessa confusão, né? Então nós levamos uns 6 meses para fazer isso. E eu lembro que toda semana eu levava uma muda de roupa na minha mochila para guardar em uma casa de uma prima da minha mãe, né? Para poder depois, no final dos 6 meses, a gente, no último dia de aula, pegar um ônibus de Fortaleza para Brasília, simplesmente acho que 40 horas de ônibus, né? Para vir para Nossa, Brasília para começar uma vida nova. E 2 crianças e minha mãe nossa, sozinha. E é por isso que eu falo que é uma superação. E eu dou nossa. todo o crédito disso para minha mãe, Coragem, né? coragem, Quantos anos isso confiança. atrás, né? Que coragem, né? Eu acho que uns 40 anos, 39 anos mais ou É, menos, né, atrás. Então, isso realmente é muita coragem, né? Eu acho que tem duas coisas. sim, Eu acho que é confiança, coragem e vontade, né, de realmente é, fazer diferente com os filhos. E eu acho que muita confiança em Deus, né? Minha mãe é uma pessoa que sim, sim. Vou sempre acreditar, né? teve uma crença muito forte, né? Uma oração muito forte. Então, acho que esses dois pilares, né, foram que conduziram ela nessa jornada, né? Então, Sim, que realmente é uma legal. superação muito grande. E estamos aqui hoje, né? Assim, depois vendo essa história, nesse tempo todo, né, que nós vivemos, né, esses desafios, realmente foi o rapaz está falando aí 50 anos atrás. Esse é meu primo, esse engraçadinho aí. O Pessoal, ponto vocês não ele estão vendo, mas aqui, ó, o Leandro falou que é 50 anos atrás o ponto é, eletrônico me falou aqui. mas eu acho que é isso, entendeu? Então foi assim, muita superação, né? Com dois focos. E Eu acho que quando vocês foram para Brasília, vocês foram para casa de alguém? Vocês foram acolhidos por alguém? nós fomos acolhidos pela minha avó, né? A mãe da minha mãe. Ah, Foi ela que deu o suporte, né? e Mesmo. lá vocês ficaram até quantos anos lá? Aí, logo depois, nós fomos. Nós ficamos um tempo lá, depois nós fomos. Na verdade, nós ficamos um tempo lá. E aí, meu pai descobriu que a gente ia para Brasília, né? E aí, toda uma situação, aquela. Não, vamos voltar. Eu me transformei, eu mudei, eu sou outra pessoa, vamos tentar isso, né, de novo e tal. E aí nós começamos nesse. Aí eu, mãe, né, acho que o filho. Fala que sempre é a mulher que fica do lado do pai, né? Só que lá em casa tem dois homens, que sou eu e meu irmão. Né? Mas minha mãe até brinca comigo, fala que eu puxava o saco do meu pai. Falei, mãe, eu acho que a gente pode dar uma chance, né? Vamos dar uma chance, vamos. Porque isso é uma coisa muito que eu tenho que valorizar e muito íntegra da minha mãe. Né? Minha mãe nunca nos jogou contra meu pai, né? Nunca, Isso é nunca fez importante. isso, né? Então, assim, muita integridade dela em relação a isso. É tanto que Sim, até meu pai falecer em 2015, nós convivemos muito bem com meu pai e meu irmão, né? Lógico, já tivemos conversas boas, né? Eu falo que conversas difíceis são sempre boas, então conversas difíceis para realmente conversar um pouco sobre a história, sobre tudo que vivemos, mas ela sempre teve essa integridade. Então isso é interessante, né? Porque nós sempre, sim, eu e meu irmão, honramos meu pai. Nunca, sim. nunca abandonamos e nunca deixamos isso passar.
mesmo com toda a dificuldade, com tudo que nós passamos, né, com toda a situação, porque não tem, nessa história não tem culpado, né, não adianta a gente ficar culpando, a gente tem que focar na solução, né, acho que Exato. isso quando a gente fala de empreendedor, né, e fala dessa questão de negócios e drogas, né, quando a gente está falando dessa live hoje, acho que uma primeira dica que a gente tem que falar é exatamente isso. Se a gente ficar se vitimando, se a gente ficar falando, ah, meu Deus do Exato. céu, é problema, é problema. Não, peraí. Qual que é a solução que eu tenho que dar para isso? Como é que eu posso resolver? Né? E isso começa a conspiração. No dia que minha mãe falou assim, ó, vamos mudar. Sim, Acabou. É porque ela estava focada na solução. Né? Ela não estava focada no sim. problema. Se ela tivesse focado no problema, a gente estava lá até hoje em Fortaleza, não sei nem o que teria acontecido com Isso. a gente. Mas quando ela estava focada na Uhum. solução, ela falou assim, a solução é sair daqui. E nós focamos na solução. Né? Então, acho que o Sim, empreendedor tem que sempre pensar nisso. Né? Se ele tem um problema, exato. foca na solução. Né? Se ele quer Sim, resolver, tem que focar na solução e não ficar preso no problema. Então, isso sim. é interessante. Isso é o que gera resultado. Então, foi essa superação. Né? E de lá para cá, e aí meu pai voltou para Brasília, nós voltamos a morar juntos. Mas aí quando ele chega, aí as coisas começam a desandar tudo de novo, né? A gente acredita que vai resolver, aí a gente é aquele ciclo. Aí tem um ciclo muito bom, que as coisas começam a caminhar, de repente desanda tudo, não é? E assim, dessa fase, né, da volta do meu pai, tem uma fase muito. Nós nunca sofremos, acho que é engraçado isso, nós vivemos muitas situações muito críticas na vida, né? Eu, minha mãe, meu irmão, com meu pai. Mas nós rimos mais do que sofremos, né? Apesar de, na época, acho que a gente não tinha muita, eu era muito pequeno e meu irmão, mas a gente já riu muito dessa situação, né? Mas nós fomos morar numa casa, num barraco de madeira, eu lembro como se fosse hoje, que uma amiga do meu pai cedeu para ele metade da casa. Imagina só. Nossa, Isso é um amigo. Isso eu acho que é amigo, de verdade, né? A exato. amizade verdadeira. Você pegar a sua casa, dividir ao meio e falar assim, ó, você fica com a metade, eu fico com a outra. Né? Nossa. Então foi muito difícil. Né? Ou seja, nós chegamos de novo ao fundo do poço. E aí foi que minha mãe falou assim, ó, chega disso, nós não precisamos passar mais por isso, e agora não tem mais volta. Mesmo que você me peça, esse negócio acabou. Eu falei, não. Agora, até eu concordo com você, mãe. Que acho que Sim, realmente essa fase acabou, né? Que nós temos que tomar outro rumo e viver de outra forma. E foi sim, exatamente isso que aconteceu. E aí, de lá para cá, fomos nós três, né, seguindo nossa vida. Isso durou pouco tempo também, né? Então, e aí nós seguimos nossa vida, entendeu? Nós três e, e com uma história para contar hoje, entendeu? sim. Uma história de vitória, de superação para contar hoje. O teu irmão também é empreendedor? Meu irmão, ele é funcionário hoje, né? Funcionário, ele é empresa privada, mas é funcionário, ele não. Eu estou tentando levar ele para esse lado do É empreendedorismo, CLT. né? Ele é Ele é CLT. formado em. Ele é CLT. Ele é CLT, né? Isso é interessante, Legal. porque, porque minha esposa também é servidora pública. Né? Então, quando eu falo para ela de empreendedorismo, ela fica assim, empreendedorismo, né? Mas está me Se ajudando hoje, arrepia me igual o apoia, gato. se arrepia, se arrepia. Mas está do meu lado. Eu acho que o mais importante é isso. É estar do lado para É, ajudar e para apoiar. Né? Mas então não é é não. que o CLT Minha você mãe faz que só um agora está. pedacinho, né? Sim. Eu quero até compartilhar essa história. Minha mãe agora que virou empreendedora, aposentou, e essa semana ela acabou Capaz. de vender uma consultoria aos 70 anos de idade, está trabalhando e vendeu uma consultoria. Né? Ela é da área de educação, e acabou de vender uma consultoria e ficou mexendo comigo. Falou, ó, tô vendendo minhas consultorias Ah, também. Eu achei uau! isso A tua muito mãe é fera. demais. Como é que é o nome da tua mãe Achei isso mesmo? muito. Ângela. Maria Ângela. A dona Maria Ângela Ribeiro. Ângela, olha, é fera. É fera. Verdade. Ela é muito fera mesmo. Tem que tirar o chapéu Que por ela, legal. porque agora é empreendedora. Agora virou empreendedora. Que legal. Eu acho que ela foi motivada por você, hein?
Eu acho também, eu acho também. Nós estamos vivendo umas experiências muito boas agora, juntos, estudando, lendo, bem interessante. E aonde que encontrou forças para manter como é que você encontrou forças para manter essa. Porque você voltou a ter relacionamento com teu pai, né? Mesmo vocês tendo passado por Sim. isso, né? Por essa questão das drogas dentro de casa. Da onde que você encontrou assim forças para continuar tendo relacionamento com eles? Porque tem várias pessoas que têm dificuldade de até se relacionar com os pais, com o pai, né? Quando vive esse tipo de cenário. Sim, sim. Isso é interessante, né? Porque assim, eu nunca, né, nunca larguei, né, do relacionamento com meu pai, de conviver com meu pai, né? E isso eu quero até deixar registrado aqui, minha esposa, né, foi uma parceira fantástica nessa época. Logo que nós nos casamos, nós decidimos ficar, eu lembro muito bem, 6 meses, 6 anos. É um tempo sem ter filhos, né? E nós passamos Aham. literalmente 6 anos indo a Fortaleza visitar meu pai. 6 anos, né, seguidos. A gente ia lá de 6 em 6 meses visitar. E ela ia junto. Né? Então a gente ia para lá para viajar. E eu pegava meu pai. Para onde a gente ia, meu pai estava junto no carro. Né, para passear, para andar. Sim, Né, conviveu com meus filhos. Né, meu pai teve a oportunidade de conviver com meus filhos e tudo. Então eu acho que assim, eu sempre separei isso muito bem, sabe? Eu acho que assim, a figura do pai, quanto pai, né? E a figura do pai como exemplo em relação às drogas, né? Eu acho que isso eu sempre tive uma distinção muito grande. Então, esse amor de pai sempre teve muito presente, muito forte. E eu volto a falar, eu acho que minha mãe foi a pessoa-chave para isso. Né? Minha mãe nunca, eu nunca sim, vi minha mãe falar assim, oh, não, seu pai, odeia seu pai não sei o quê, seu pai fez isso. Eu nunca vi minha mãe falando isso, nunca. Né? sim, Mesmo meu pai tendo prejudicado muito, né, a vida da minha mãe, a vida da nossa família e tudo, eu nunca vi ele falando isso. sim. Até porque meu pai era uma pessoa muito amável, assim, com as pessoas, né? Então, chegava uma visita, ele era todo cordial, vamos fazer um cafezinho para todo mundo e tal, colega, todo mundo. Minha prima acabou de entrar na live aí, ele só chamava ela de colega, era colega para todo lado. Então, assim, ele era o jeito dele, mas tinha seus problemas, né? Então, assim, eu acho que é isso, eu acho que isso me fez nunca me distanciar e sempre respeitar e honrar ele, né? Como pai, né? Eu lembro Legal. que teve épocas assim, eu falava, pai, faz, cara, você tem condições, né? Mas não ia, a coisa não ia, né? E meu pai sempre teve uma criatividade muito grande, né? Meu pai, uma criatividade fantástica, sabe? Então, a lembrança de aniversário do meu filho de 1 ano, do meu mais velho, foi ele que fez a lembrança. Ele fez um caleidoscópio, bem bonito, botou lembrança e É, tal. Ele fez, trabalho manual mesmo, né? Então achei isso. sim, Então, isso é interessante, ele sempre teve dessa forma, né? Muito, muito ativo, né? Na minha vida. Mesmo com tudo, legal. mesmo enfrentando tudo isso. Ele sabe que, não sei se eu cheguei a falar contigo sobre isso, mas eu cheguei a frequentar o anti-alcoólico. Não, eu não tenho problema com drogas e nunca, com alcoolismo, eu nunca tive, né? Sim, Mas eu tinha meu irmão que tinha problemas com isso, né? Ele era narcótico também. Mas ele foi, em vez de ir pro Narcóticos Anônimos, ele foi convidado para o anti-alcoólico. E eu fui com ele por muito tempo, até ele conseguir sair, porque a bebida era o gatilho, né? Ele passava lá legal a semana toda, e aí na sexta-feira, quando ele recebia o dinheiro deles, vamos lá tomar uma cerveja lá no bar, e daquele bar vinha toda a consequência das drogas, né? E aí ele foi convidado para o anti-alcoólico, eu fui com ele, e confesso para ti que no começo, no primeiro dia, né, eu pensei assim, ó, meu, o que eu vou fazer nesse lugar, né? E aí eu fui, a primeira vez eu não entendi nada, na segunda vez não entendi, né? Eu fui todos os dias. Por 2 meses eu fui todos os dias, de segunda a sábado, menos no domingo, né? Eu fui todos os dias, até o meu irmão tomar a decisão.
E quando passou, quando deu acho que 2 meses que a gente estava lá, né? Naquele dia, quando fechou 2 meses, eu falei assim, ó, eu vou parar de beber. Eu tomei a decisão, né? Eu vou parar para provar para o meu irmão que é possível viver uma vida massa, ir para festa, voltar de madrugada, participar de churrasco, né? Vou em qualquer lugar e eu vou mesmo sem beber, porque eu vou pelas pessoas e não pela bebida, né? E aí, naquele dia que eu tomei a decisão, ele falou assim pra mim, Karine, eu preciso falar um negócio pra ti. Eu falei, sério, eu também preciso falar um negócio pra ti. Na reunião, né? Ele disse assim, não, mas fala tu. Eu disse, não, fala tu. Não, fala tu. E ele disse, eu vou ingressar hoje. Eu falei assim, era isso que eu ia falar pra ti, eu também vou ingressar. Ai, que legal! E aí, a partir daquele dia, a gente ingressou, né? E já faz mais de 5 anos que eu nunca mais bebi nada de álcool, né? E eu nunca parei de sair, nunca deixei de ir nos lugares. Eu participo de um grupo de mulheres, né? Até terça-feira que vem vai ter uma confraria de vinhos. Eu vou com meu suco de uva. Eu jamais vou deixar de sair, de me divertir e ir nos lugares porque o pessoal bebe, eu não bebo, né? Então, eu entendi qual é o propósito. Eu acho muito bonito e muito inteligente o projeto do lar antialcoólico, né? Para quem for um dia lá, vocês vão lá na pessoa que está na mesa, que também é um ex-alcoólico, e todas as pessoas que estão lá são ex-alcoólicos. É um trabalho voluntário, né? E pergunta quem que foi a origem desse projeto e vocês vão entender como é inteligente esse projeto, né? Esse projeto é muito inteligente, ele mexe com a mente mesmo. E eu ingressei lá com meu irmão, né? Eu não tenho vergonha nenhuma, tenho orgulho disso, né? Porque são 5 anos que a minha mãe dorme à noite agora, tranquila, sem pensar onde será que está um filho dela de madrugada andando pela rua, né? Sim. Então eu sou bem feliz, assim, que pelo menos o meu irmão agora está vivendo uma vida bem diferente, né? E eu fico muito feliz por isso. Você fez parte dessa história, né, Karine? Acho que você fez Oi? parte, acho que você fez parte dessa história, né? Você é o que Exato. a gente estava, é o que a gente está falando. Eu acho que assim, não é falar, né? Não é só falar por falar, mas é agir e fazer, né? A gente usa Exato. exemplos de pessoas que fazem, não que falam, né? Porque falar é fácil, Exato. né? Se você for viver de redes Exato. sociais, você vai ver tudo, todo mundo falando de milionário, de É. riqueza, de fortuna, de tudo. Mas espera aí, quantos Sim. vivem, né, a verdade disso, né? Porque as É. pessoas, e isso é um pouco da história, as pessoas estão muito preocupadas com o ter, né? E ver você Sim. hoje contando sua história, as pessoas não se preocupam com o ser, né? É. E esse ser tem a ver com isso, tem a ver com a família, tem a ver com sua mãe, né? Porque Sim. às vezes a Isso. gente vê né, o conforto, né? E essa tranquilidade que dá para sua mãe, isso não tem preço, né? E o que Exato. você fez foi se envolver. Concorda comigo? O que você É. mais fez foi se envolver. Ou seja, você se entregou Sim. para isso, É. né? E esse entregar seu gerou todo esse movimento. O movimento do seu irmão, o É. movimento da sua mãe e o seu movimento da sua vida. É. Então, E o então mais legal disso tudo também, porque assim, ó, quando a gente estava lá, nós fomos no antialcoólico, nós fomos no parapsicólogo, nós fizemos de tudo que a gente podia. A gente só não internou, porque internar, eu já tinha internado umas 500 vezes, não tinha funcionado. E aí meu irmão foi convidado para ir numa igreja, né? E eu fui nessa igreja. E engraçado que hoje ele não frequenta mais essa igreja e eu tô lá. Eu conheci Jesus nesse processo aí, né? Eu já conhecia Jesus de ouvir falar, de eu orava para Deus, né? Mas eu nunca tinha tido uma experiência com Jesus, uma intimidade com Jesus. Ele nunca tinha falado comigo, eu nunca tinha ouvido a voz dele. Eu conhecia, eu respeitava, orava para ele, mas eu nunca tinha tido essa intimidade que eu tenho hoje. E eu tive nesse processo, né? Quando meu irmão estava saindo das drogas, a gente foi para a igreja, tudo, né? Teve esse acompanhamento. E foi lá que eu conheci Jesus, né? Que hoje ele é meu sócio, ele é meu pai, ele é tudo para mim. tá nos nossos negócios, né? É, Tá nos nossos negócios. exatamente.
Ô, Tarcísio, que tipo de conselho você daria para as pessoas que estão passando por isso? Olha, vamos lá, conselho. Eu acho que o primeiro é entender que é capaz, né, Karine? Eu acho que assim, o primeiro conselho é entender que nós podemos fazer a mudança. Nós temos isso Exato, instalado dentro da gente, né? Essa mudança só exato. acontece dentro da gente. Então você precisa Sim, realmente acreditar nisso, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, eu acho que família é uma coisa que gera mudança, né? A família, quando perfeito, ela se envolve, ela gera mudança. E eu acho que o perfeito. alicerce para isso é Deus, né? Fé. Com É certeza. exatamente. Então, eu acho que é isso. Acho que começa com você, né, nesse propósito. Eu acho que isso tem tudo a ver também com o empreendedorismo, porque nós estamos falando de negócio, né? Sim, Eu acho que quando eu falo de drogas e falo de empreendedorismo, você precisa primeiro acreditar em você. Você precisa primeiro estar isso, preparado para isso. Se você acredita, se você confia, se você está realmente disposto a enfrentar toda essa situação, né, com persistência, comprometimento, disciplina, vai. Depois, a família envolvida, né? Porque a gente exato. empreende a família. Estava vendo sua filha aí do lado, né? Que estava aí chegando aí na live aí, conversando com você. Aham, Como eu tô vendo minha esposa aqui do meu lado, vendo aqui também, aham, acompanhando aqui também, né? Então, eu acho que é isso, aham. é família, é estar junto, né? Sim, É apoiar junto, nos desafios, nesse desafio de drogas, acho que a família é muito forte nisso. Agora, é, onde é que dá o sustento? Eu acho que aí são os princípios de Deus. Eu acho que é a fé, né? Acho que exato. essa leitura, essa confiança, né? Eu fiz uma live terça-feira que eu li um versículo de Mateus que fala o seguinte, que a árvore que não dá frutos vira lenha. Mateus, se eu não me engano, Mateus 7, 7, 7 ou 7:19. Eu não recordo bem aqui, Legal, mas é Mateus 7. Então, árvore que não dá fruto vira lenha. E eu acho que é isso. A perfeito. nossa vida é essa, né? Ou seja, nós nascemos para Sim, dar frutos. Nós nascemos para transbordar e transformar a vida das pessoas. É por isso que a gente topa verdade. numa situação como essa aqui, entendeu? De dar a cara a tapa, você contar a sua história, eu contar a minha história, né? Porque Sim, nós estamos aqui, fomos colocados aqui por Deus para dar fruto, né? Para transformar a vida das exato. pessoas. Não tem como fazer isso diferente, né? Então, eu acho Sim, que são esses três pontos, né? Você, família e Deus, né? Eu acho que é, o conselho que eu dou é isso. Você se apega nessas três coisas. Se apega a você e vê o que você está fazendo na sua vida para se transformar em relação a isso. Se apega na sua sim, família como apoio, né? E aí você tem seu exemplo, eu tenho o meu, tudo é família envolvido nisso. E sim, você foi aonde? Você foi a Deus, porque você foi na igreja. Não é? Então, sim, e o Deus, né? Independente do Deus, eu acho que o importante é você ter isso, né? Essa espiritualidade dentro de você, sim. né? Então, é assim que se constrói. Então, eu E acho que esses são os que legal, conselhos. né? Tem uma pessoa que escreveu aqui, né? Que é o da lavanderia Açoite, daqui de Joinville. Ela escreveu assim, né? Que a gente tem que saber entregar para Deus, né? Porque nós somos muito possessivos, né? A gente fica querendo assumir o controle de Sim, tudo, a gente quer ser o Espírito Santo, né? sim, E é importante isso, né? Você acreditar, mas também descansar o coração, realmente entregar, né? O entregar a Deus é o descansar o coração, né? Se tá sim. entregue, né? Então, Confia, né? é bem legal. Confia, Foi né? muito inteligente essa colocação. Exato, tem que confiar. A Ana Lúcia também falou aqui, ela falou muito lindo sobre Deus, Mateus 7. Ah, legal, obrigada, Ana. Ah, E a Rosana escreveu sobre Mateus 7,19. foi o que eu acabei de falar, o versículo, né? Exato, exato. E é isso, né? Eu acho que todos nós temos problemas, independente de quem é cristão, quem não é Sim, cristão, né? Mas a sim, forma como nós encaramos a vida, para quem é cristão, para quem segue realmente os princípios, para quem confia em Deus, é bem diferente. É sem bem dúvida. diferente. Isso a gente não tem nem dúvida disso, né? É bem diferente a forma como a gente lida com os problemas, com a vida, né? Sem dúvida, sem Muito dúvida. legal.
Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta para ti. Ah, sim. O que que você colocou na sua mente para te convencer de nunca seguir os passos do teu pai nesse sentido das drogas? Legal. Pergunta, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Não, mas eu acho que é isso, eu acho que tem a ver com o exemplo, né? É interessante como essa situação, ela é, assim, ela mexe com você, né? Porque eu sempre amei meu pai, eu sempre honrei meu pai, mas eu sempre falava assim, eu não quero ser isso, eu não quero fazer isso, né? Isso eu não quero para minha vida, eu não quero, né? Eu quero dar um outro exemplo para os meus filhos, né? Quando eu Exato. casar, eu quero dar um outro exemplo, eu quero ser visto de outra forma, né? E isso tem muito a ver com, eu lembro que minha mãe tinha um ditado, né? Que todo mundo fala que filho de peixe, peixinho é, né? E eu escutei muito isso, às vezes, na minha família, que filho de peixe, peixinho é. Esses meninos vão ser igual o pai, né? Eu escutei isso de alguns, né? E minha mãe fala assim, não, esses meninos são filho de peixe, mas não vão ser peixe, eles vão ser jacaré, vão ser qualquer coisa. Mas peixe, com certeza, Massa, não. Né? Com certeza, não. massa. Então eu cresci com isso na minha mente. Ou seja, eu não vou ser peixe. Uhum. Né? Eu vou ser qualquer coisa, A menos tua mãe peixe. reformatou a tua mente. É, exatamente. E eu sempre acreditei nisso, né? Então, acho que assim, uma coisa era o exemplo, né? Que eu falo assim, ó, eu não quero ser isso. Eu não quero ser dessa forma. Apesar de amar meu pai, vou falar isso toda hora, o tempo inteiro, Sim, né? Sempre. Né? Mas eu não quero ser isso. Eu não quero ser desta forma. Eu não quero me envolver dessa forma com isso. Eu não quero. E tive oportunidades, né? Porque eu tive vários amigos. Não foram poucos, né? Eu lembro que eu vivi uma situação com meu irmão de um grupo de amigos nossos que começaram a usar. Eu falei para meu irmão, eu falei, ó, a gente sabe o que que é isso. A gente sabe onde isso vai dar. É isso que a gente quer para nossa vida? Não. Então nós dois, ó, saímos do grupo. Nós paramos de andar com esse grupo. Entendeu? E eu acho que nessa massa, época nós tínhamos 16, 14 anos de idade, sei lá, né? 15, 13. Ou seja, éramos dois adolescentes. E nós largamos massa. disso. Então Ó, eu acho que tem a ver com isso. Fábio. sim. Uhum. Ah, tem uma pessoa aqui escrevendo aqui que é da Elaborato Studio, que faz projetos de interiores, reformas, tal. É a Elisandra. É, ela escreveu assim, ó, eu profetizei nos meus cadernos do desejo a mudança da vida do meu cunhado. É a lei da atração agindo há muitos anos, verdade? É, Aí, ó, quanto mais isso. pessoas profetizando e pedindo, né, e desejando aquilo, as coisas acontecem, né? A questão como acontece, né, é indiferente, cara. O importante é que você vai chegar lá naquilo que você quer, né? As coisas vão acontecer, isso é fato. Sim, sim. E, aham. E deixa eu ver. Tarcísio, você acha que tem muitos empresários que têm problemas com drogas? Tem, viu, Karine? Às vezes a gente, é o que eu tô falando, às vezes a gente se esconde, né? Se esconde com medo, né, com vergonha. Acho que a vergonha é um problema muito sério, né? As pessoas têm vergonha, às vezes, de assumir, de contar, de falar. Mas, por exemplo, eu convivi, né, com um grupo lá do Amor de Gente, né, que eu te falei, foi uma experiência, foi mais uma experiência para minha vida, né? Eu já tinha dado depoimento em grupo de jovens sobre droga, né, como filho. Eu já tinha dado depoimentos como em grupo de casais, né, que eu participava como filho e contando para os casais como era a relação com meu pai e como era lidar com Sim, isso, né, e contando um pouco da experiência dos pais com os filhos para poder realmente como trabalhar isso com os filhos, estar muito próximo essa relação e tal. E no Amor de certo. Gente, né, quando eu tive, eu vi muito depoimento, sabe, de empresários, né, muito bem sucedidos, pessoas, né, de situação muito boa, mas com dificuldade, né? E estava lá, não era muitas vezes o próprio empresário, mas era um filho, era uma esposa, Sim, às vezes é o marido, né, com a da esposa, contando a sua história. Né? E ele falou assim, não sei como é que começou isso. Nós temos tudo dentro de casa, não falta nada. Né? Por que buscar isso? Né? Porque eu vejo um pouco da relação com meu pai, né? Que eu acho que quando a gente procura isso, tem algum vazio, né? Que não se preenche sim. dentro, né? Dentro Uhum. do seu coração, dentro da sua mente.
E é por isso que eu trago É, que família e Deus, eu acho que preenche esse espaço, né? Quando sim, você tem isso muito forte, preenche o espaço, né? E meu pai teve uma infância exato. muito puxada, né? Então, eu acho que isso, de alguma forma, as fugas, né? Que as pessoas arrumam. É, Então, tem muitos casos, né? E eu acho que o que dificulta mais é a vergonha, né? Imagina você falar que você, né, com tudo que você conquista, de repente você está se envolvendo com droga, está perdendo tudo que você tem. Então, é a vergonha para a família, a vergonha da sociedade, né? O medo de assumir exato, e ter que ir para uma casa de recuperação, né? De ter que fazer um exato. tratamento. Então o caso existe, né? Eu acho que isso também vem um pouco do, lógico, como fuga, né? As pessoas usam isso, a pressão de empreender, a pressão do negócio, mas tem outras formas de lidar com isso que não é com droga. Isso eu tenho certeza absoluta, que não precisa, Sim, né, disso, entendeu? Mas eu acho que isso é um fato. Isso é um fato hoje na sim. vida, E tu né? sabe Então, que uma vez foi falando uma coisa pra mim e eu tive a experiência de que realmente isso é real. É, diz que o nosso coração é dividido em várias partes, mas tem um pedacinho lá dentro do nosso coração que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo, só por Deus, né? Mais nada, né? E tu sabe que apesar de eu falar com Deus, acreditava em Deus, né? Eu ia na igreja, tudo, né? Todo domingo, normal, né? E eu tinha uma vida boa também, tinha uma vida boa, tá? Mas parecia que tinha um vazio. Parecia que tinha um vazio, né? Eu tinha essa questão de que parecia que existia um vazio. parece que está faltando alguma coisa. E parece que é uma sensação que está faltando alguma coisa, né? E que hoje, graças, né, a tudo isso que aconteceu na minha vida, né, que foi através do meu irmão, eu falo para ele, tu que me converteu, eu falo para ele. Ele fala, tu me tirou das drogas, porque tu me converteu. Volto a falar, É, família. exato, exato. Né? A gente tem que se doar pelo alguém da nossa família, né? Sim, sim. O meu foco era poder ter uma vida diferente, né? Vamos que fosse, né? E engraçado que quando eu fui nessa igreja, eu fui orando a Deus pedindo perdão. Eu falava assim, Deus me perdoa que eu tô indo numa igreja que não é aquela que você sempre, que é onde eu nasci nela, né? E eu fui pedindo perdão, achei que estava fazendo algo de errado, né? Que não era aceito por Deus estar lá, né? E foi muito importante, assim, para o meu irmão, foi importante para mim. Eu aprendi muito, aprendo até hoje, né? Aprendo muito, porque a gente sempre tem o que aprender, a gente sempre está descobrindo, Sim. né, novas formas de se comunicar com Deus e entender como as coisas funcionam. Então, eu sou muito, 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 muito grata, assim. Apesar de a minha mãe ter passado por tudo isso, né, com meu irmão e ele ter passado por isso, e eu creio muito também que essa questão das drogas, ela está muito atrelada à aceitação, sabe? Quando a pessoa ela quer se sentir incluída em alguma coisa. E todo drogado, né, ele é muito intenso, sabe? Então, por exemplo, assim, se ele é muito intenso e essa intensidade não combina no emprego ou no grupo social que ele está, ele é muito criticado. Então, quando a pessoa está no mundo das drogas, pode ser que vocês não sei se vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Ele é aceito lá. As pessoas que estão lá no ciclo social dele acham eles, cara, tu é demais, né? Eu falava assim pro meu irmão, os teus amigos, eles te incluem, né? Eles dizem, cara, não tem cara mais cheirador que o fulano, né? Então, querendo ou não, ele é aceito, ele é incluído naquele grupo, né? E na família, às vezes ele é muito criticado, né? Ah, tu é assim, porque tu não é igual o ciclano. E a gente, ninguém é igual a ninguém. Eu não sou igual a ninguém. Se vocês conhecem alguém igual a mim, mas eu ainda não achei. E tá tudo bem. Tá tudo bem a gente ser diferente, né? Que bom que Deus fez nós únicos, né? E... Mas a gente precisa realmente colocar a nossa energia lá no lugar certo, né? E eu vi que o meu irmão, quando ele saiu das drogas, eu falei para ele, como você é muito intenso, você precisa descarregar essa intensidade em alguma coisa.
joga no esporte, para tu não jogar isso lá nas drogas. E aí, sabe qual foi o esporte que a gente achou para ele? Porque ele não aceitava nada, ele não queria bicicleta, ele não queria futebol, ele não queria vôlei, ele não queria nada desses esportes normais. E um dia eu falei com um amigo no trabalho e ele fazia slackline. Eu falei, o que que é slackline? Aí ele me mostrou. Eu falei assim, eu vou mostrar pro meu irmão numa dessa ele vai gostar de botar a intensidade dele nisso aí. Eu tô tentando achar um esporte para ele. Mostrei para ele e, cara, foi uma questão assim de 2 meses. Ele já estava pensando em botar o slackline em cima de uma montanha e atravessar na outra montanha. Tu entende o nível da intensidade que a pessoa tem? Eu falava, Sim, sim. beleza, tu pode atravessar de uma montanha a outra, mas bota segurança, pelo amor de Deus. Que agora que tu tá massa, não vai morrer, né? Mas esse é o nível da intensidade, né? Ou seja, rapidamente a intensidade é enorme, né? É, Eu sei porque eu vivi isso, né, com meu pai. Meu pai era muito intenso também. Em alguns momentos ele era 880, né? Ou era tudo ou é, nada. Então, vivia muito assim, né? exato. E é o que eu te falei, que era Por isso que ciclos. ele se dava bem com o empreendedorismo, né? Por isso que ele sempre estava empreendendo. Olha o nível da Sim, intensidade que esse homem tinha. sim, sim. É tanto que às vezes era um período com carro importado, outro período era sem carro, entendeu? Ou seja, era 880. Era essa vida, entendeu? É, Mas, mas é porque as drogas fizeram perder isso, né? Se ele não tivesse as sim, drogas, ele sim, é sim, igual o meu com irmão, ele certeza. saiu das drogas, agora ele tem casa, ele tem carro, já comprou carro pro filho, sabe? As coisas começam a acontecer. Sem É, dúvida. Tarcísio, eu acho que vai acabar a nossa live. Já passou Passa 1 hora, eu rápido, né? achei que foi muito Passa rápido, não rápido. sei se tu percebeu. Passa rápido demais, né? Muito, muito rápido. Eu quero te fazer um agradecimento imenso por você estar contando essa história. Agradeço também a todas as pessoas que estão aqui, né, que estão dando a sua oportunidade de estar aqui escutando a história. Vou te passar o link para que você possa contribuir para o teu ciclo social, para que eles possam assistir também essa live, né? Porque outras Ótimo. famílias, outros empresários podem estar vivendo por isso. E agora já sabe, né, que tem um consultor de negócio que pode contribuir nesse sentido, não só no empreendimento, mas também nessa área, né? O quanto essa área impacta no mundo dos negócios, né? Então eu só tenho que te agradecer, né? Eu sei que você é um homem de Deus, você é um homem sério, um homem comprometido, né, com a tua família. Parabéns pela tua história, pela tua superação e um beijo muito grande lá para dona Ângela, que ela já é minha, eu já sou fã dela. Tá bom, obrigado. Obrigado também, Karina. Acho que assim, eu lembro no dia que eu te liguei para contar essa história, né? Que queimava dentro do coração. Foi interessante tudo que aconteceu, né? Com tudo isso, né? Então, acho que muito obrigado. Obrigado a você por essa oportunidade também, de a gente estar junto compartilhando a nossa história, né? Não é só a minha, não, acho que é a Muito nossa. legal. Muito legal. Legal, muito legal. Valeu, uma boa noite para vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.